Então, tem uma pesquisa que é citada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é muito interessante. É interessante e é dramática. Ela perguntou a adolescentes e adultos se você teria que quebrar o seu celular ou quebrar um dos seus dedos. O que você preferia? Os adultos, acima de 30 anos, disseram que queria que quebrasse o celular. Os adolescentes, 46% deles preferiam quebrar um dedo da mão. Então, para você ver como é dramático. Tem um livro clássico da psicologia de Alport e Kentrill, chamado A Psicologia do Rádio, de 1936. De 36? A Psicologia do Rádio. Depois. O professor Carlos Pimentel, que já chegou aqui para a gente começar. Vamos ouvir o tom da voz do professor Carlos aqui, já cumprimentando as pessoas que estão conosco. O professor Carlos Pimentel, ele vem para contribuir com essa discussão de hoje, que a gente vai tratar sobre o acesso às mídias, as mídias e o comportamento de crianças e adolescentes, as mídias e telas e suas consequências às crianças e adolescentes. O professor Carlos Pimentel, Carlos Eduardo Pimentel, é doutor em psicologia social, ou seja, tem a amplitude de trazer e de discutir esses temas hoje aqui com a gente. Professor doutor Carlos Eduardo Pimentel, é sempre bom tê-lo para essa conversa. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que nos assistem e que nos ouvem. Você que está nos acompanhando, a partir de agora, pode dar o seu curtida e se inscrever no canal do podcast de Revista Estadual para acompanhar essa discussão com o professor Carlos Eduardo Pimentel. E aí vamos direto ao tema: mídias e telas e suas consequências para crianças e adolescentes. Professor doutor Carlos Eduardo, o que é que aparece, o que é que tem aparecido, surgido nas telas, nas clínicas com relação a esse assunto? Como chegam as famílias com esse assunto? Bom, Luiz, minha atuação da psicologia não é propriamente nas clínicas, né? Sim. É muito mais voltada para a pesquisa. Então, sou professor do programa de pós-graduação em psicologia da UFPB, nos níveis de mestrado e doutorado. Mas tudo o que a gente for falar aqui hoje tem implicação para a clínica também. Sim. Tem implicação para a clínica, né? E o Ítalo estava me ligando agora. É o que o professor que está chegando já deve estar aqui na porta e a gente vai atendê-lo para a gente. Sim, mas pode continuar, professor. Então, tem diversas consequências, né? Então, tem um artigo do Liu, que são chineses, que publicaram o ano passado, que falam de consequências físicas, cognitivas e também emocionais. Com acesso às mídias, telas. Em crianças e adolescentes. Especificamente, no âmbito físico, pode-se falar de problemas do sono, relacionados ao sono, né? Sim. Então, muitas vezes, os adolescentes, principalmente, passam a noite jogando. Questão dos videogames, né? No outro dia, certamente vão ter problemas com sono, de sonolência, né? Diminui a quantidade e a qualidade do sono, né? Tem problemas também relacionados ao sobrepeso. E também com relação à obesidade. Então, no âmbito físico, né, que esses pesquisadores dividem esses problemas, no âmbito físico pode-se citar esses problemas. E também até problemas que você falou agora do âmbito da visão, né, problemas visuais também. No âmbito cognitivo, problemas com relação ao funcionamento das funções executivas, que são aquelas funções que nos ajudam no dia a dia a desempenhar os comportamentos. A memória, a atenção, a percepção, problemas com relação a isso. E também problemas no tocante ao desempenho acadêmico. Algumas pesquisas têm mostrado já que crianças e adolescentes têm diminuído o desempenho e engajamento acadêmico justamente por conta das mídias de tela. Então, é uma coisa importante de ressaltar, Luiz, também, que essas pesquisas muitas vezes não mostram a relação de causa. Não mostram? Não mostram. Muitas vezes são pesquisas que sugerem uma relação bidirecional. Então, tanto a mídia pode afetar a ansiedade, é outro problema no âmbito agora emocional, problemas internalizantes e problemas externalizantes, ansiedade, depressão, problemas de comportamento, impulsividade agressiva, comportamento desafiador, problemas nesse âmbito,
Mas uma pessoa mais ansiosa pode buscar as mídias também, e a mídia, por seu turno, pode levar a maior ansiedade. Então é cíclico a relação. Ela não é unicamente direcional, mas ela é bidirecional. Então esse é um aspecto importante de destacar também. Porque muitas dessas pesquisas são do tipo correlacional. Né? São do tipo correlacional. E eu falo com meus alunos, eu sou professor de planejamento de pesquisa, lá no PPGPS, na Psicologia Social. Então, para você conseguir tirar relações de causa e efeito, o melhor delineamento de pesquisa é o delineamento experimental. Então, muitas dessas pesquisas, por questões éticas, não podem ser experimentais. Não podem ser realizadas de forma a um modelo experimental que você tem condições de tirar relações de causa e efeito. Algumas delas não, né? Mas existem já dados mostrando, inclusive em pesquisas experimentais, e existem dados mostrando em pesquisas longitudinais. Então, tem uma pesquisa muito interessante, que é o seguinte: a exposição à televisão em crianças de 1 e 3 anos, isso é um estudo longitudinal, mostrou que quando essas crianças tinham 7 anos de idade, elas tinham mais problemas de atenção. Que assistia em quanto tempo? Eram expostos, eles falam assim, eram expostos à televisão, né? Sim. Mas essa questão do tempo é outra questão importante. Então, tem algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria que elas não permitem de maneira alguma as crianças menos de 2 anos com acesso a telas. Elas não recomendam. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem várias recomendações. E uma delas é essa: crianças de antes de 2 anos, até 2 anos, não se permite tela nenhuma. O ideal seria isso. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela e com supervisão parental, com supervisão paterna. Professor Carlos, mídias de telas e suas consequências às crianças e adolescentes. Para quem chegou agora para nos acompanhar, enquanto o senhor dá um golezinho no seu café para não esfriar, essa é a discussão que se começa agora aqui nesse podcast. Chegando também com a gente já o professor Ítalo Oriente, que é engenheiro eletricista e doutor em ciências da educação. Eu já chego também aqui para cumprimentar o professor e doutor Ítalo Oriente aqui na nossa conversa, para a gente abrir o diálogo, não é isso, Humberto? Alexandre? Isso, antes da gente pegar o boa tarde aí do professor Ítalo, dizer aqui que a Renata Santos está dizendo o seguinte: o assunto importantíssimo, acho que 95% dos pais têm dificuldade de controlar o tempo de telas dos filhos e até mesmo o seu próprio tempo de uso. O problema é generalizado, segundo a Renata Santos aqui no comentário. A gente vai botar esse comentário dentro da nossa discussão, logo em seguida do cumprimento e da apresentação do professor Ítalo Oriente, que está aqui nesse debate. Professor, é uma alegria tê-lo aqui para o podcast Revista Estadual, um prazer tê-lo aqui. É bom quando a academia desce os degraus e vem para a planície para discutir com a sociedade temas tão importantes como esse. Muito obrigado pela tua presença, Ítalo. Boa noite a todos, muito obrigado, Luiz, né? Isso. Felipe, Humberto Alexandre, Luiz Henrique. Carlos, a Rogéria, que entrou em contato. Fico muito feliz também em poder colaborar, que é um assunto realmente muita evidência atualmente e muito grave a situação, porque muitos pais não desconhecem, né, essa questão dessas mídias. Então, fico muito feliz aqui, estar participando aqui com meu amigo aqui, o professor Carlos. Professor Ítalo, o senhor que é da área da tecnologia também e também da área da educação. Objetivamente, nas pesquisas, o que é que indica, o que é que tem de comprovação que a tela exposta por um tempo exagerado ou algum tempo pode sim atingir a saúde física e mental? Onde é que está isso? Onde é que está dizendo isso? Onde é que a ciência pesquisou e comprovou isso, professor Ítalo? Olha, tem várias pesquisas. Inclusive, no final, vou falar, só mostrar alguns livros aqui. Só um livro desse aqui tem 591 artigos falando do assunto, né? Que isso envolve a neurociência, isso envolve a psicologia, a psiquiatria, parte de medicina pediátrica. Então, existem muitas pesquisas que já comprovam, né, de forma eficiente essa dependência e com relação a crianças e bebês, ainda vou mais longe, bebês. Tem vídeos com bebês dormindo e gesticulando. Os bebês nem falam ainda, mas já têm um acesso à mídia e já conversam. Então, a gente tem pesquisa, eu até trouxe alguns dados depois, estou abrindo aqui para mostrar. De maneira geral, você fica dos 2 anos até os 18, vamos supor, 2 anos e meia hora, 8 anos, né? Mais 2 horas e 40 segundos. No final, dá mais de 1.000 horas
A pesquisa que fizeram comprova que dos 2 aos 18 equivale a 15 anos, mais ou menos, de trabalho efetivo. Uma pessoa trabalharia 15 anos. Se o jovem, a criança começar aos 2 anos e for até os 18, dentro do vício. Não exatamente celular, né? Pode ser o tablet, videogame, a gente está falando de telas, né? Mas um dos vilões, muito em evidência, é realmente o celular. Pela mobilidade dele, né? É muito mais fácil do que um videogame ou uma TV. Ele está em todo lugar, né? Inclusive, tem muitas pesquisas que mostram quando a dependência, quando a gente esquece. Esse rapaz que eu chamo de multimídia móvel, porque isso não é com o celular na concepção da palavra, né? Na tecnologia, Luiz, eu trabalhei nas empresas Telpitinha, a nossa equipe instalou realmente essa rede, né, de telefonia celular com outra concepção. Mas depois, quando entrou a internet, o www, ele hoje é tudo, né? Ele é um computador, ele é filmadora. E isso é muito fácil de levar. Então, existe pesquisa mostrando que quando você esquece isso, ou você tira isso de um jovem, que ele já está, vou chamar essa palavra, viciado, tá? Dependente, né? Dependente seria melhor. É dependente. Dependente ele tem um efeito, assim, muito semelhante a uma droga como a cocaína, certo? A reação dele com a falta do celular. Professor Ítalo, professor Carlos, Luiz Henrique, eu sou de uma época em que eu esperava até 21 horas e 30 minutos para assistir um filme, uma tela quente, para assistir um programa de comédia, na época Zorra Total, Os Trapalhões, Pirata, TV Pirata, né? Então a gente tinha um determinado tempo para esperar, para poder ter acesso a assistir essas coisas. Hoje, com o advento da internet, com o advento também dos equipamentos eletrônicos, do celular, do tablet, e dos streams, essa questão virou rotina. Às vezes você está no sinal, você está no escritório esperando um atendimento numa clínica médica e você está lá assistindo, você está lá interagindo. E aí a gente sabe muito bem, quando se cai o WhatsApp, quando se cai o Instagram, o pânico ele é generalizado. Então essa preocupação, eu quero passar a pergunta para os dois professores, os dois doutores. Essa preocupação, ela não recai só na questão das crianças. Os adultos também estão doentes se puxar pelo pé da letra, não é isso? Também, Humberto. É importante você comentar isso e o comentário que o Luiz fala, onde estamos realizando pesquisas empíricas, experimentais, correlacionais, aqui na UFPB também. Então, eu sou do laboratório, sou coordenador e fundador do Laboratório de Psicologia da Mídia. E o professor Ítalo também participa. Então, estamos realizando pesquisas aqui na Paraíba. Então, comprovando, muitas vezes, os dados, os resultados do exterior, que a gente via no exterior. Então, tem uma pesquisa que é citada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é muito interessante. É interessante e é dramática. Ela perguntou a adolescentes e adultos se você teria que quebrar o seu celular ou quebrar um dos seus dedos. O que você preferia? E aí? Então, os adultos acima de 30 anos disseram que queria que quebrasse o celular. Os adolescentes, 46% deles preferiam quebrar um dedo da mão. Então, para você ver como é dramático. Isso já está constatado. Já está constatado. Um vídeo, inclusive, comentando esses resultados dessa pesquisa e falando da dependência digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eles têm diretrizes específicas, recomendações para os pais, professores, para cuidar das telas melhor, né, com os filhos e os alunos. Nós estamos na discussão sobre as telas, o acesso e as questões que adoecem ou poderão adoecer crianças e adolescentes. Nós temos dois especialistas hoje aqui com a gente, discutindo mídias e telas e suas consequências às crianças e adolescentes. A participação do professor Ítalo Oriente e também do professor Dr. Carlos Eduardo Pimentel. Professor Ítalo, onde é que a tecnologia pecou e chegar a esse estágio de que algo que seria benéfico se tornou maléfico à saúde das pessoas? Eu digo, pecou não é o termo adequado, mas assim, onde é que essa curva desviou um pouco? Por que chegamos a esse momento de a tecnologia está sendo usada praticamente contrária à civilização? Se é isso que a gente pode dizer. Eu colocaria uma premissa, eu sou da tecnologia também. Vamos falar primeiro dos benefícios também da tecnologia, para a gente não passar aqui como demonizar a tecnologia, né? Afinal de contas, a gente só está aqui pela tecnologia. As telecomunicações estão permitindo essa transmissão. Então, ela deu um avanço muito grande em tudo, né? Se você pegar hoje medicina, a engenharia elétrica, redes de computadores, as telecomunicações, elas estão aí interligando o mundo. Entretanto, quando não surgiu o digital,
vamos colocar assim, mais ou menos na década de 90, um pouquinho antes, com a digitalização das nossas redes, que esse rapazinho aqui era analógico, né? A gente mandava, vocês lembram, né? Vocês não são tão novinhos, são amigos. Vocês lembram que a gente mandava mensagem, já tinha, mas não tinha o www, a famosa rede, a teia de aranha aí, né? Grande, né? Então ele permitiu, agora vídeo, a tecnologia permitiu, mas com a intenção de quê? De unir as pessoas. Não foi com a intenção de causar dependência. Mas existe algo que é intencional, proposital, das famosas Big Techs ou das empresas tipo Facebook, Instagram, que ela induz para que a gente desperte a nossa dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, uma substância química do cérebro que ela não é do cérebro, mas ela espalha para as células também do organismo. Né? Então, o que acontece? Quando houve essa facilidade que a tecnologia permitiu agora um vídeo, permitiu, né? Uma chamada ao vivo. Uma chamada ao vivo. Vídeo e som. E a pandemia potencializou um pouquinho também, né? Facilitou, mas ao mesmo tempo potencializou. Então, quando você dá um clique aqui, dá um like, alguma coisa, isso ativa a dopamina e a sensação de bem-estar, de prazer, e eu quero mais. Então você fica... Então, a tecnologia teve o benefício, porém, o mau uso da tecnologia, eu diria, sabe, Luiz? Porque a tecnologia não vai dizer que ela... A gente não pode identificar se ela é boa ou não. Ela depende do uso dela. Então, essa curva, para você ter uma ideia, eu até anotei umas datas. O Facebook, o YouTube, ele surgiu, acho que foi em 2009. 2005, perdão. 2005, Facebook 2004, Instagram 2010, WhatsApp 2009. Antes não tinha. Então, a dopamina era bem menor. Não tinha todos os atrativos, essa intencionalidade, que eu vou mostrar depois oportunamente, e como é que é proposital mesmo. Eles fazem isso. Eles fazem o design, as plataformas, inclusive com pesquisadores, viu, Luiz? Com professores, com neurocientistas, com psicólogos, para ser atrativo. A partir daí começou essa dependência. Né? Era um instrumento de trabalho, né? E virou um entretenimento, diria assim. Então a tecnologia favoreceu, né? E, ao mesmo tempo, ela teve muito mais benefício. Eu acredito que isso aí é apenas um abuso, mas os pais, por seu lado, né, que a gente precisa colocar isso, ele delegou a educação dos filhos, principalmente crianças, a o celular, o aparelho móvel, ou outras pessoas. Então, é muito fácil uma criança estar aqui, né, chorando, e eu digo, não, pega um joguinho, deixa ela lá, ela vai passar horas e horas ali. Não tem noção do tempo. Então, a intenção da tecnologia foi tirar as fronteiras. Sem fronteiras, é que todo mundo se comunique, né? A telecomunicação da distância, mas trouxe essa dependência. Sabe? Então, essa dependência foi criada, eu diria, em grande parte, por essas empresas de tecnologia, como eu já falei, né? As grandes do Facebook, que tem mecanismo que não é fácil de identificar para as pessoas. Uma criança, principalmente, ela é muito psicologicamente vulnerável. E eles sabem disso. Eu tenho duas crianças lá em casa, uma de 5 e uma de 7 anos. E a gente vem, aos poucos agora, tentando tirar o celular deles. Agora, o que era o inverso, por exemplo, na minha época, era o jogo de dama, era o peão, era a bola de gude, era o dominó, era a pelada na rua no calçamento grosso, não sei se Luiz chegou a jogar isso, era a bicicleta pra gente ralar o joelho, ralar a testa, né? Mas hoje, e os meninos não, os menores agora, começaram com o celular, doutor, eles não pegaram chupeta, então era o celular. Tome o celular e tal, e isso tá nos causando uma certa preocupação. Agora não, agora a gente tá comprando o jogo de xadrez, dominó, a brincadeira na rua, a gente tá voltando com a brincadeira na rua com eles para tentar evitar o máximo o uso das telas, o uso de celular neles. No celular, Luiz, eles sabem se brincar, eles abrem e consertam. É impressionante. Sabe isso. mais que a gente. A geração é o seguinte, década de 90 é o chamado nativos digitais, essas pessoas que nasceram digital. Porém, atualmente já tem uns holandeses, pesquisadores, que criaram um termo. A gente tem um Homo sapiens, né? Agora é o Homo sapiens. A geração agora de 2000 para cá, quando surgiu essa em 2005, zapping de quê? Zapear. De estar aqui, é multi-atividades, multitarefa. Então, muda o canal da TV, estou no celular, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, é uma geração que já nasceu, não conheceu bolinha de gude, o peão. Então, nasceu. Entretanto, tem um fato que esse livro mostra muito interessante, perdão. Mostra que livro? Esse livro aqui que é um neurocientista, pronto, o Michel Desmiger, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. A fábrica de quê? De cretinos digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Porque, pela primeira vez, filhos têm QI inferior aos seus pais. Ele mostra, que evidentemente a gente aqui é um resumo, né? Mas eu indico quem tiver interesse, ele mostra que mesmo essas
esses adolescentes e as crianças que estão em toda a tecnologia, eles não têm conhecimento da tecnologia. Tem dificuldade de interpretar um texto, ele não desenvolve um pensamento crítico, ele não sabe fazer as planilhas, processamento de texto, fazer uma conexão de rede. Então, é muito conhecimento, entretenimento ou funcionalidade do celular. Porém, eles não usam essa tecnologia, esse aparelho, para o estudo efetivamente, para ler um livro. Então, perdeu muito isso na educação. Tanto que vários países, tipo Finlândia, né, Taiwan, que é, vamos dizer assim, bem na qualificação, né, mundial, aboliu das escolas computadores e celulares também. Então, tem todo esse estudo aí, agravando, você fala, Estados Unidos, Luiz, os celulares estão dando agora do tempo que a gente estava sem internet. Só para os pais saberem quando o filho vai pegar os filhos. Estão dando isso, está proibido, eu diria melhor. Diminuindo, né? Reduzindo, dificultando. Eles guardam no armário os aparelhos e depois pegam, porque atrapalha esse desenvolvimento cognitivo. Carlos? Está todo... Mídias de telas e suas consequências em crianças e adolescentes. O professor Carlos também está aqui com a gente, o professor Carlos Eduardo Pimentel. Tem a Renata Santos, que participa aqui com a gente. Ela traz um dado, claro que não é um dado científico, mas é um dado de quem deve ter filhos em casa. Ela diz, assunto importantíssimo, acho que 95% dos pais têm dificuldade de controlar o tempo de tela dos filhos e até mesmo o seu próprio tempo de uso. Na academia, se discute também, aponta com as pesquisas na mão e na psicologia, o que fazer a partir disso, professor? Traduzindo um pouco essa minha pergunta, é possível se dialogar com pais e crianças sobre tempos para essas coisas e que não sejam prejudiciais? Sim, Luiz, como eu estava comentando anteriormente, lá no Laboratório de Psicologia da Mídia, eu queria dar um alô para as meninas que estão ligadas no podcast. Eles têm pesquisas exclusivas sobre isso e sobre diversos outros temas. Recentemente, o Tairo Carvalho defendeu uma tese de doutorado sobre uso problemático de tela dos pais e das crianças. Ele fez a pesquisa com os pais e com as crianças. Então, tem um dado muito interessante que ele encontrou. Ele encontrou que 70% dos pais acreditam que as telas são prejudiciais para as crianças. Eles acreditam que as telas são prejudiciais. No entanto, 60% das crianças têm algum aparelho eletrônico. Um celular, um tablet. Então parece uma contradição, né? Vamos repetir esses dados para quem está nos acompanhando. Os pais acreditam que é prejudicial as crianças terem uma tela. Um celular, um tablet, um computador, um notebook. Eles têm essa consciência. Certo. No entanto, 60% das crianças deles mesmo, têm um aparelho desse. Tem um celular, tem um tablet. Então é um dado contraditório, né? Verdade. E a gente verificou também que o comportamento problemático frente às telas está relacionado negativamente com o comportamento pró-social. Então, quanto mais uso de telas, menos comportamento pró-social. Então, isso quer dizer o quê? Que as crianças usam a tela, fundamentalmente celular e tablet, né? Mas elas se isolam. Então, tem um dano aí também no tocante aos relacionamentos interpessoais. O problema nos relacionamentos interpessoais. Elas se isolam, elas não estão brincando com os pares como antes. Elas se isolam e, consequentemente, não ajudam. Os pares não ajudam as outras crianças. Por quê? Elas estão absortas dentro da tela. Elas ficam com a tela e aquilo toma conta dela de uma maneira tal que o mundo pode cair e elas não fazem absolutamente nada. Tem algumas recomendações aqui com relação a essa pergunta que você falou, do tempo de tela, porque os adultos também têm dificuldades, né? Os adultos também têm problemas. O Humberto estava falando aí da questão dos jogos. A gente já falou, inclusive, na Rádio Tabajara, né? Isso. Dos jogos. E hoje mesmo eu joguei uma partida de dama com o Bernardo e com o Clarice também. Sim, então já estão substituindo, né? Aqueles jogos eletrônicos por dama, dominó, esses jogos outros, né? Atividades físicas, correr na rua. Ontem eu fiquei muito feliz que estavam fazendo um desenho na rua para pular aquela... Eu chamava antigamente de academia, mas é amarelinha, amarelinha, né? Amarelinha. Amarelinha. Então tem um tempo de recomendação aqui de tela pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma sociedade, viu, Luiz, centenária. Menores de 2 anos sem tela, mesmo que passivamente. E aí, aí você me pergunta, por que, Carlos? Mesmo que passivamente? Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. Ela não está pronta para aquela hiperestimulação neurocognitiva que vem das telas.
De 2 a 5 anos, máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão paterna. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia, também com supervisão. E de 11 a 18 anos, no máximo 3 horas por dia. Então essas são recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pois é, a gente, nessa discussão, professor Ítalo e professor Carlos, é facilmente detectável que a sociedade está ao avesso do que a ciência recomenda. Aí eu quero colocar outro ingrediente, que não é um ingrediente do Brasil nem da Paraíba, é um ingrediente mundial, não é um ingrediente, esse fenômeno. Mas vamos à nossa realidade. Nós ainda temos a convivência com os negacionistas, que negam a ciência, negam a própria vida, a existência da vida, e alguns fundamentalistas, professor, que atrapalham nesse processo. Eu vou citar só um exemplo aqui. Negar a vacina do HPV para crianças e adolescentes é quase um crime, porque você vai expor os futuros jovens a doenças, e essa vacina pode sim prevenir. Esse é um exemplo. Agora, para os dois professores, por que a ciência... Só para colaborar, se você faz essa pergunta, quando você fala dos negacionistas, a questão do uso, e eles fazem o pior tipo de uso dessa tecnologia. Que é mentindo. Que é mentindo, que é negando a ciência, que é desqualificando pessoas, desmoralizando usando pessoas, a tecnologia. Usando a tecnologia. Então, concluindo, professores, se nós temos esse momento de conviver com o negacionismo, qual é então o caminho que se pode tomar com a ciência e com a orientação e a comunicação para tentar reverter? Eu começo pelo professor Ítalo, para ver o que ele pensa sobre isso. Eu só complementar, o professor Carlos falou, que a Organização Mundial de Saúde, a epidemia atual é exatamente a solidão, que o professor falou. Uns dados também que eu estou trazendo aqui da Academia Americana também de Psicologia. Resumindo, os adolescentes estão usando 150 vezes por dia o celular, ou seja, a cada 6 minutos, gastam mais de 7 horas por dia, sem contar a escola. Então, estou dizendo só para complementar como é grave. Então, a questão que você pergunta dos negacionistas com a ciência, é isso? Sim. Se você entender bem. Olha, os dados não é o que eu acho, o professor Carlos acha. Isso é pesquisa, né? E a gente está falando agora, não só do Brasil, está falando da China, está falando da Europa, vai falar Taiwan, países que têm um nível educacional, vamos supor, vou dizer, estão mais acima do nosso essa questão, né, da tecnologia, inclusive, que já comprovaram que não adianta fake news, ou não adianta você esconder uma evidência, porque isso que está chegando, alguns livros mostram aí em consultórios de psiquiatria, psicologia, casos graves. Agora falando do Brasil e do que já foi lido nas pesquisas. Então, é a questão do esclarecimento. Por exemplo, esse podcast já é uma colaboração para mostrar a quem está assistindo, né, não só da Paraíba, ou de qualquer lugar do mundo através do YouTube, que esses fatos estão em evidência. A gente tem que combater as fake news. Tem como. Inclusive, Humberto, a própria tecnologia ajuda a combater o vício da tecnologia. Tem um software, acho que é Family Link. Você pode instalar e monitorar o celular ou do seu filho de menor, a duração dele, quanto tempo ele... Até para a gente também, sabe? Quanto tempo está na tela, quanto tempo. Então, um software que tem lá no Store, né? Você pode ter esse software, monitorar o que ele está fazendo e observar, porque a gente passou um período, né? Ainda passa, das fake news atrapalha em várias áreas, não só nessa área da tecnologia. Então, tem fake news que não por exemplo, um mito. Existe um mito que as pesquisas mostram. Não, é importante, a criança de 2 anos já está com a tecnologia. Não. A Sociedade de Pediatria já diz também. Não. Uma pessoa adulta pega rapidinho isso aqui. Não quer dizer que uma criança de 2, 5 anos já tem que estar tecnologia, senão vai ficar defasada. Não. Criança é para brincar. Criança é para viver a parte cognitiva, o desenvolvimento do seu cérebro, os circuitos neurais, tem que ser formado. Então, é muito mito. E esse mito atrapalha os pais. Não, meu filho tem que estar jogando, meu filho vai ficar fora da tecnologia. Não, ele tem que ser criança. Esse é o problema. Então, a tecnologia favorece no lado e as fake news, ou os negacionistas, como você disse, vão achar que não, que tecnologia, todo mundo tem que ter tecnologia, tem que estar criança na tecnologia. No tempo certo, o recomendável, inclusive, quem está dizendo não sou eu, não. Quem vai dizer isso na lista é Steve Jobs, né? O Mark Zuckerberg, do Facebook, Instagram e WhatsApp, os diretores do Google, os filhos deles só foram usar tecnologia de 12 anos em diante. O Steve Jobs, quando viu, foi entrevistado no iPad. Não, esse é o filho não, meu filho não.
Inclusive, coloca escolas, né, caras que não usam tecnologia em sala de aula do jeito que a gente pensa. É um mito também dizer isso. Por isso que ele desenvolve leitura, análise de texto. Hoje, muitas crianças, agora eu vou puxar um pouquinho para adolescentes ou alunos, né, cara? Que você dá um texto, algo para discutir, o aluno é plug play, que é tudo feitinho. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, esse negacionismo, essas ideologias, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de ideologia, vão conduzindo a algo grave, algo cruel, que não é por aí. A gente tem que ter noção do perigo da tecnologia, no bom sentido das telas, não da tecnologia exatamente, das telas com relação à dependência com criança e adolescente. Luiz, antes da sua pergunta, eu quero registrar aqui algumas pessoas. A Merilane Gomes, a nossa Meri Gomes, está conosco aqui, acompanhando a entrevista lá dos estúdios, lá da redação da Rádio Tabajara. O nosso Genival Guedes, lá de Santa Rita, ele manda um abraço e diz o seguinte, faz um trocadilho aqui, ninguém melhor para dar uma orientação do que o Dr. Ítalo Oriente, né? Boa. Faz um trocadilho aqui com o nome do Dr. Ítalo, ele complementa dizendo, muito bom programa, show de informação, assunto pertinente que vocês trazem na tarde de hoje. Luiz Henrique. Aí o doutor Carlos Eduardo Pimentel vai também comentar com a gente sobre esse enfrentamento com os negacionistas e que nós estamos quase que numa disputa desleal, porque eles ganham bastante espaço usando a própria tecnologia para mentir e para desqualificar a ciência, e aí prejudica as pessoas. Justamente, Luiz, é um problema muito grande que a gente tenta combater dia a dia, né? Mas vejam bem, aqui essa orientação, eu diria que é como uma cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, chama-se o seguinte: menos telas, mais saúde. Então existem fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco são aqueles que aumentam a probabilidade de problema de saúde, ou saúde mental, ansiedade e depressão. Fatores de proteção que diminuem a probabilidade desses tipos de comportamentos, desses tipos de problemas internalizantes. Sim. Ansiedade ou depressão, ou violência mesmo, comportamento agressivo, melhor dizendo, né? Tem muitas pesquisas, inclusive experimentais também, sobre videogame. É uma área que tem nos interessado lá no Laboratório de Psicologia da Mídia também, efeitos dos videogames. E tem um professor internacionalmente conhecido que é o Craig Anderson, da Iowa State University. Então ele estava lendo um artigo dele antes de vir para cá, que é justamente violência de tela e comportamento do jovem, certo? Então ele diz que existe evidência convincente de que a violência na mídia é um fator de risco causal para pensamentos agressivos, emoções agressivas, comportamentos agressivos, o que mais? Excitabilidade, que está relacionado com agressão também, diminuição de empatia e diminuição de comportamentos prossociais e avaliações mais negativas de outras pessoas. Isso aí as pesquisas deles comprovam claramente. Tanto de pesquisas de videogames, como pesquisas da televisão, como de cinema, filmes também. Então, existe evidência convincente de que a mídia violenta é um fator de risco causal para esse tipo de problema de agressividade em crianças, adolescentes e até jovens adultos. Todas as faixas etárias. Então, mas isso é um balanço entre fatores de risco e proteção. Quanto mais fatores de risco, mais fácil da agressão ser desencadeada. Quanto mais fatores de proteção, mais difícil do seu menino se tornar agressivo. Menino ou menina? Ou menina. Faz pesquisa com ambos. Então, veja bem, você fala do negacionismo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca aqui como fator de risco negação dos comportamentos inadequados dos filhos. É um fator de risco. Esse é o que eles estão fazendo. Estão negando os comportamentos inadequados dos filhos. É um fator de risco. Agora, qual seria o fator de proteção? Modelos referenciais e saudáveis de identificação. Diálogo e respeito. Regras claras de convivência. Olhar de cuidados. Oportunidade de alternativas mais saudáveis. Desenvolvimento de valores éticos. Não uso de drogas e álcool. Apoio e resiliência familiar. Fator de risco, que aumenta a probabilidade. Falta de suporte e apoio, uso de álcool e drogas, episódio frequente de estresse, família disfuncional, violência familiar, falta de afeto e abandono, falta de limites. Então os negacionistas entram aí, na falta de limites, na negação dos comportamentos inadequados. Não, isso é assim mesmo, é da idade, é criança, não vai acontecer nada. Eu fiz, eu usei e não aconteceu comigo.
Aí isso é o efeito da terceira pessoa. Então, os estudiosos falam disso também. O efeito da terceira pessoa é o seguinte: nunca vai acontecer comigo, sempre vai acontecer com o vizinho. Carlos Eduardo Pimentel é doutor em psicologia social e está aqui nessa conversa com o doutor Ítalo Oriente sobre as mídias e telas e suas consequências em crianças e adolescentes. O podcast Revista Estadual é todas as sextas, das 17 às 19 horas. Eu, Luiz Henrique e Humberto Alexandre, fazendo esse diálogo com vocês e sempre trazendo temas importantes. Por isso eu peço a você que está aqui agora com a gente, ou que chegou agora, vá lá, se inscreva no nosso canal, @podcast Revista Estadual, clica no legal lá, curte e também compartilha com as pessoas. Humberto Alexandre. Não, a gente sabe esse todo bombardeio, toda essa questão que nos chama a atenção, que envolve a atenção da criança, que envolve a atenção do adulto. O professor Ítalo falou que a tecnologia já veio com essa habilidade, com essa situação para atrair mesmo a atenção, para aprender mesmo. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, dos dois. Como eu devo fazer para utilizar, para fazer o bom uso dessa tecnologia, dessa questão de tela, porque também não é não é um mal por total. Há um bem nisso aí. E qual a maneira correta para se fazer um bom uso? Isso eu falo diretamente para os adultos. A criança, ela está ali na tutela do pai. E isso servirá para que... Né? Humberto, eu falei, vou provar. Vamos lá, eu anotei aqui, permite ler aqui. Por exemplo, eu vou dizer aqui o que disse o primeiro presidente do Facebook. Ele, o Mark Zuckerberg e Kevin, olha o que ele disse. Palavra dele, abre aspas. Como vamos conseguir o máximo possível de tempo e atenção consciente do usuário? Isso foi em 2017. É preciso dar um pouco de dopamina porque alguém gostou de uma foto ou postagem ou comentou sobre ela. Isso estimularia os usuários a compartilhar mais conteúdo, mais curtida e comentários. É um ciclo de validação social, que é um termo da psicologia. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu faria, porque se está explorando a vulnerabilidade da psicologia humana. Então, aí o que aconteceu? Uma ex-funcionária do Facebook fez uma denúncia séria, né? Dizendo que eles usaram 700 mil usuários como cobaias numa pesquisa. Repita esse número, professor. 700 mil usuários. O Facebook usou como cobaia de uma pesquisa com publicações tristes e alegres para ver se era contagioso nas mídias sociais. Qual seria a reação? É uma pesquisa. É uma pesquisa. Sim, eram contagiosas. Tiveram um efeito contagioso. E o Instagram também, então eu estou dizendo dados que quem tiver mais interesse pode até depois eu dar meu e-mail, entrar em contato com mais detalhes. Então, existem dados que isso foi intencional, esse design dessas plataformas para causar essa dependência. Eu fiz só um exemplo aqui, inclusive o Mark Zuckerberg usou 87, olha esse dado, 87 milhões de usuários dados. Às vezes tem um custo gratuito que é importante, mas você bota seu nome, seu endereço, uma série de coisas. Esses dados são vendidos para empresas, é aí que eles faturam muito. Ele recebeu uma multa, pasmem, 5 bilhões de dólares no Senado americano, porque foi indevido, ficou usando uns 8 anos, se não me engano, esses dados de pessoas para vender a empresa. Aí, às vezes, você recebe uma ligação, né? Alguma coisa, tem seus dados. Então, tudo isso tem um contexto muito programado. Professor, eu tenho um número de celular que ninguém tem. Só quem tem esse número é minha esposa. Só que tem esse número é minha esposa, né? Na urgência e tal, ela vai e me liga. Rapaz, é impressionante a quantidade de ligações que eu recebo oferecendo isso, oferecendo aquilo, procurando por Maria, procurando por Zefinha. Rapaz, que loucura é essa? Agora, respondendo, eu separei também o seguinte, eu vou dizer o que não devemos fazer e o que devemos fazer, pode ser? Porque, claro, sim. O que não devemos fazer, pronto. Pensar que isso é um brinquedo para a criança. Não é. Não é um brinquedo, não é? Achar que tem alguém que isso aqui está cuidando melhor do seu filho do que o próprio pai. Permitir as crianças usarem isso sem nenhum objetivo. O cara fica usando, fica... Inclusive, tem aqui uma psiquiatra de Harvard, né? Está aqui, ó, doutora Shin Kang, está aqui, psiquiatra de Harvard. Mostra a tela aqui, para essa câmera aqui. O filho dela estava pesquisando cobras de andas, né? Java, do tipo de cobra, entrou no site pornô. O sistema levou ele. Tinha nada a ver, o assunto era de escola. E a gente vai nem abordar aqui a pornografia infantil, que isso aí já é outra vertente. Mas aqui em nível está chegando. Então a gente não deve usar a tecnologia como brinquedo, né? Achar que porque seu filho não está usando a tecnologia vai ficar superado. Isso não é bem assim, isso tem detalhes, né? Dá um celular ou tablet para seu filho, 2 anos, 5 anos, 6 anos, eu já falei, né? O ideal seria 12 anos. Entretanto, tudo bem, às vezes a pessoa tem uma maturidade de 6 anos, mas tem que ser bem orientado. Aí vem o negacionista também, Luiz, esqueci de falar isso aqui. Não ignorar essa reação de estresse, irritabilidade, ansiedade, solidão do filho. O filho mudou o comportamento. Não, é porque assim é assim mesmo, né? Como o Carlos falou também. Não,
Às vezes irritado. Daqui a pouco ele está pulando aí quer aí. resolver, às vezes, no cinturão, quer resolver na violência. Não sabe o que pode estar acontecendo com essa criança. Agora, o que devemos fazer? Vamos lá, os pontos que poderiam ter sido. Adiar essa tecnologia o mais possível. Segurar o máximo, né? Segurar o máximo. Substituir, né? Como eu falou, a dama, levar para parque, a natureza, você ir à praia, você criar tantos jogos que tem, né? Sem ser eletrônico, eu estou falando. Tantas coisas que podem despertar a curiosidade, despertar criatividade da criança adolescente, hábitos digitais saudáveis, né? Não deixar o filho pequeno sozinho com o uso. Eu disse que é importante monitorar, né? Tem uma forma de monitorar. Filho, você está vendo o que mesmo? Se não instalar o software, como eu falei, pode observar. Vamos ver isso aqui. Legal, saber o que ele está fazendo, né? Criar regras claras para o uso da tecnologia. Então, tem famílias que definem o horário, definem um tempo. Tornar o som prioridade, porque essa turma jovem aí não está dormindo mais. Não. Há relatos no IFPB mesmo de adolescentes que às vezes falta aula muito com sono, porque passou a noite em videogames, nas telas, em bate-papo, né? Às vezes, para estudar, ler um livro, o cara tem um sono, mas para entrar no bate-papo, ele passa 5 horas. Né? Então, certificar também, Humberto, a questão da nutrição e hidratação de crianças, porque tem um fator aí de obesidade, inclusive, você ficar muito tempo sem exercício físico, você também não se alimentar bem. Criança tem que brincar mesmo. Então, uma coisa também importante que eu vi aqui, nas pesquisas, em 2018, a Organização Mundial de Saúde incluiu o transtorno do vício em jogo como uma doença, incluída no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, Alterações Cerebrais. Então, quando os pais sentirem esses comportamentos, né? A criança está isolada, está estressada, está com uma coisa, procurar um profissional, que seria o mais adequado. Não tem aquela questão, vá a um médico se precisar, não seja seu próprio médico, então vá a um profissional, um médico, psiquiatra, psicólogo, quem seja, e estimule desafios saudáveis. Então, contar historinhas. Eu lembro que meu filho pequeno contava historinhas, né? Aquelas histórias, incentivar a leitura. E uma coisa fundamental, se você não lê, não estimula, seu filho não vai ler. Se seu filho só vê você o tempo todo aqui, ele vai imitar. É uma imitação, a criança imita muito. Então, hábitos saudáveis. Definir bem, sabe, Humberto, essa questão. A gente está dizendo que vai inibir a tecnologia. Não, mas ela tem que ser muito bem controlada, vamos dizer assim, supervisionada. E criança 2 anos e 3 não precisa, não, de celular, não. Professor Ítalo Oriente, ele é engenheiro eletricista e doutor em ciências da educação. É esse que está aqui conversando com a gente. Além do doutor Carlos Eduardo Pimentel, que é doutor em psicologia social. Eu vou esquentar aqui a nossa conversa no podcast Revista Estadual. A gente já precisa também imprensar um pouco a ciência e a academia, Humberto. Então, primeiro, o meu enteado, meus filhos e meus netos, eles não têm o mesmo acesso que Dona Zefinha, que passa aqui todas as quintas, com 2 netas, para coletar o resíduo sólido para reciclagem aqui na porta da minha casa. São 2 meninas que têm idade do meu enteado e dos meus netos, de 10 a 12 anos, e que elas não têm smartphone. E elas, na escola que elas frequentam, deve ter a maioria ou uma grande parte que usa, mas elas não têm. Primeiro que a tecnologia, ela tem um aspecto social. Ela tem uma estratificação. Correto? Vocês concordam isso comigo? A segunda questão já está no tempo da academia pensar em disputar por dentro e não só fazer a restrição? Vou dar o exemplo. Ontem eu acompanhei meu enteado no TikTok. Eu fiquei horrorizado, mas no sentido equilibrado. Não tomei e não tive crise histérica, mas fiquei assustadíssimo de como é rápido e como tem coisas no TikTok que aparecem a partir do grau, dos índices que você vai pesquisando, aparece tanta coisa de mentiras, negações, sexo, droga, violência e coisas engraçadíssimas. Aí, logo depois, racismo, fascismo, homofobia, transfobia e piadas que não são mais piadas para o mundo de hoje. São verdadeiras destilação de ódios. Bom, dito isso, a pergunta vai. Nós vamos disputar por dentro no TikTok, produzindo e estabelecendo coisas que também combata isso? A primeira questão, professor Ítalo e professor Carlos. A segunda questão bem objetiva. As crianças pobres, pretas, de periferia, não têm esse acesso, nem para o bem, nem para o mal. Porque precisa de dados. Celular não funciona sozinho. Ele precisa de dados. Dados não são baratos e precisa ter com frequência. A internet, a estrutura e tudo mais. Vamos lá, os professores. Quero que vocês dialoguem com os nossos internautas sobre isso. O aspecto social,
que tem uma estratificação. E segundo, nós vamos ou não disputar por dentro TikTok e outras redes? Deixa eu só complementar a tua fala, Luiz. As prefeituras, a gente tem acompanhado, principalmente nas capitais. João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena tem uma campanha de entregar um tablet a cada aluno, inclusive um tablet com dados. A universidade, vocês, há um estudo para que, antes de fazer essa entrega ao aluno, tenha uma cartilha dizendo como seria o uso adequado para isso? Pois é, então vamos lá, porque é muita coisa para os professores agora debulhar esse milho aqui para a sociedade. Vamos lá, professor. Pois não, Vitor. Eu sou professor de engenharia elétrica, telecomunicações, né? Adentrei na área que eu tenho interesse há muito tempo, estudei 3 anos e meio de psicologia, e essa questão das telas com a tecnologia e a educação me motiva muito, né? Sim. Mas eu tenho um dado aqui, coincidentemente, você falou do TikTok, tem um dado que eu destaquei aqui, que o Instagram, por exemplo, 13% das britânicas e das americanas tentaram suicídio. O TikTok, o outro, a questão da anorexia, né? Que é a beleza do corpo gordinho. Então, eles criaram modelos de emagrecimento, que as pessoas que eu não conseguia, o TikTok chegou a dizer, literalmente, abre aspas, você é nojenta, deveria ter vergonha. Depois de denúncia, retirou os vídeos, TikTok. Só fiz esse esclarecimento que o Luiz falou aí. Imagina o que se diz com uma menina preta e pobre que seja obesa. Imagina o que se diz com isso. Veja bem, Luiz, complementando a resposta, né, que a primeira pergunta que Humberto fez, com relação a orientações, né? A Sociedade Brasileira de Psicologia também tem um parecer científico baseado em mídia audiovisual e verificou efeitos não apenas em comportamento agressivo, que é o que o meu grupo mais estuda, mas também em comportamentos sexuais de risco e também comportamentos de uso de drogas. E, de certa forma, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, em cima de revisões sistemáticas da literatura, pesquisas no mundo todo e também estudos experimentais correlacionais longitudinais e também meta-análises. O que é uma meta-análise? É uma pesquisa que visa revisar a quantidade de pesquisas já publicadas e chegar a uma associação, um tamanho de efeito específico. Com relação a essas questões de orientação, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz o seguinte, ó: não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isoladas nos quartos, com televisão, celular, tablet, smartphone, webcam, estimular o uso nos locais comuns da casa. Para todas as idades, nada de tela durante as refeições e desligar de 1 a 2 horas antes de dormir. Oferecer alternativas esportivas, exercícios ao ar livre, contato com a natureza, como o Ítalo já comentou e o Humberto também, sempre com supervisão do responsável. Uma coisa interessante, nunca postar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas, por qualquer motivo. Nunca postar essas fotos. Em redes públicas, né? Daquelas que são abertas a todo mundo pode entrar lá e olhar. Então, são recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, se a gente buscar, a gente encontra as recomendações, né? Infelizmente, tem os negacionistas, tem a turma do contra, mas com relação à sua pergunta das pessoas pobres, né, que você falou, se tem algum estudo, pode repetir, Luiz? Primeiro, se a gente pode disputar por dentro no TikTok, produzindo conteúdos que realmente consigam reverter essa situação. E segundo, se tem estudos nessa questão socioeconômica, das crianças pobres, pretas, da periferia, que não têm acesso a essa tecnologia, o que é que isso aparece, como elas aparecem na pesquisa, por exemplo. Certo. Então, a gente teve lá na Rádio Tabajara, no programa de vocês, né, falando de um programa de extensão, que a extensão, a universidade tem os 3 pilares, né, pesquisa, ensino e extensão. Então, a extensão visa justamente dar um auxílio para essas comunidades mais carentes, né? Eu tive lá com a doutoranda minha, chamada Isabela Santos, Isabela Leandra Silva Santos. Vocês lembram que a gente falou das mídias de super-heróis, né? Uhum. Então, esse trabalho é numa escola pública, lá do Castelo Branco. Então, a gente entende que as escolas públicas, as pessoas não têm tanto poder aquisitivo assim, que ela é gratuita, então os pais colocam os filhos nas escolas públicas. Então, tem verificado, de alguma forma, as mídias também nessas escolas públicas, ou filmes, ou também quadrinhos. Né? Tem verificado que a mídia é influente em empatia e também em comportamentos pró-sociais. Evidentemente que a gente precisa, né, apesar da gente estar falando dessas consequências, a maioria negativas, a gente precisa
de políticas públicas também, de inclusão digital, é importante também, né? Eu não estou sendo contraditório aqui, mas existem as vantagens que o Ítalo já começou a comentar, da tecnologia também. A gente é professor, a gente trabalha com educação, a gente não é idiota ao ponto de dizer que não tem utilidade. Tem a grande utilidade. Você falou agir de dentro, a gente está, de alguma forma, começando com o YouTube, né? Vocês estão transmitindo aí, as pessoas podem assistir depois, os pais podem assistir. De certa forma, pode-se trabalhar também no TikTok e em outras plataformas. Eu acho que o dever do profissional de educação, do professor, do pesquisador é esse, participar, né? Eu estou dando aqui um retorno para a sociedade. Minhas pesquisas são financiadas pelo governo federal e também governo estadual. Então, a gente dá um retorno para a sociedade. É importante essas pesquisas de extensão, é importante estar falando com a mídia, estar falando com vocês, dando palestras nas escolas. É muito importante todas essas iniciativas de esclarecimento, né? Fazer esclarecimento das questões, dar orientação também. E eu acredito que os meios de comunicação podem ser um aliado muito importante do psicólogo, do educador, nessa tarefa de mudança de comportamentos, de mudança de atitudes, de esclarecimento. Eu estudo psicologia da mídia, sou um pesquisador de psicologia da mídia e sei da importância da mídia também para mudar comportamentos negativos também da mídia. Professor Ítalo, é possível então a gente disputar por dentro? No caso, eu citei o TikTok. E com esses incrementos que as redes utilizam para aprender, a ciência também teria essas artimanhas para aprender com um bom conteúdo? Vou dizer uma coisa até incrível. Tudo que eu estou denunciando no Facebook, eu estou colocando no Facebook. Está lá no meu Facebook. Até agora não bloquearam, não, hein? Está lá. Então, eu uso meu Facebook por questões de filosofia, educação, tecnologia. Ele está recheado dessas críticas aqui, está lá. TikTok eu praticamente não uso, sabe? Mas eu acredito que a gente tem que combater em cima do que eles estão propondo com outras mensagens, né? Inclusive, você falou a questão das classes mais humildes e vê que há uma dualidade estrutural. A pandemia potencializou isso mesmo, né? Potencializou. Então, uma classe, né, mais privilegiada, que tinha suas redes, né, seus 500 megas, foi completamente diferente de uma criança, um adolescente da escola pública, que não tinha uma rede de internet, teve muita dificuldade de acompanhar algumas aulas, apesar que já foi deficitário pelo celular. Isso já mostrou essa dualidade, né, como a disparidade social que a tecnologia... Mas veja bem, não é a tecnologia, as políticas públicas que deve ter com relação às pessoas mais humildes, que não têm esse acesso a essa tecnologia como tem outros. Então, eu acho que o TikTok, a gente tem que combater o TikTok dentro mesmo do TikTok. Pode ser, eu estou combatendo o Facebook dentro do Facebook, colocando tudo que eu já li em pesquisas, eu coloquei lá. Essa denúncia do próprio Weisenberg, eu não sei até que ponto eles não me tiraram ainda, não fizeram nenhuma, ou não viram, não sei. Professor Ítalo, eu quero aproveitar, a gente está, digamos assim, na reta de conclusão da nossa conversa. Se o livro da Alessandra Borelli, Crianças e Adolescentes no Mundo Digital, esse livro que eu estou mostrando aqui, o Caio vai nos apresentar, se esse livro é acessível aos pais, se é possível, se o poder aquisitivo... O livro hoje não tem menos de R$60, é quase que impossível livro menos de R$60. Mas o senhor, como cientista, como um pesquisador, esse livro está ao alcance das pessoas? É possível se orientar por essa indicação bibliográfica, professor? Sim, eu não lembro exatamente quanto foi o livro, mas é nessa faixa, alguns têm um preço. Mas vamos estabelecer 60 contos. Ó, esse aqui, 52, ó, Tecnologia na Infância. Porque aqui a gente está fazendo um resumo, claro que o tempo não permite, mas aqui tem muito mais detalhes, né? Como eu falei, tem livro que tem 590 artigos, a referência que eles citaram bibliográfica, então tem acesso sim, procurar livrarias, né? Esse aqui também, do Michel, né? Muito interessante, ele faz crítica pesada, tanto que ele chama de cretino digital, né? Esse aqui, excelente, Insanidade Digital. Isso aqui é uma escola social, né? Grego, mas ele é lá da Universidade também americana, eu não lembro agora se é Stanford. Bom, são acessíveis. Está no nosso alcance, né, professor? Vamos criar filhos, né? Aqui a doutora, é uma referência também, essa doutora Elizabeth Kilber, certo? São livros que não são nessa faixa 60 para menos. Então, sim. Vai surgir um livro agora muito interessante, que já lançaram em inglês, que é daquele psicólogo social. O Jonathan Reid saiu no Fantástico, inclusive, há um mês atrás, que é Geração Ansiosa. Eu estou ansioso para comprar o livro. E tem uma coisa muito interessante recentemente, de um livro que eu já pedi, que vai complementar aqui, que é exatamente... Vai ter no dia 7 de julho, quem tiver interesse naquele canal do ICL, do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, professor Eduardo Moreira. Professor Eduardo Moreira. Ele vai trazer eu tenho aqui, é o Adam Aster,
que é um psicólogo também, que trabalha com... Ele vai trazer, tem um livro aí irresistível, Como Você é Viciado e Como Sair do Vício de Telas. Esse livro já existe. E tem justamente essa pesquisa da criança que prefere, do adolescente que prefere quebrar o dedo. Pode falar no microfone. Esse livro, né, cara? É que tem justamente essa pesquisa dos adolescentes, 46% deles que preferem quebrar o dedo do que quebrar o celular. Você que está acompanhando a gente, que perdeu algum trecho, no nosso portal e também no YouTube do podcast Revista Estadual, você vai ter trechos também dessa nossa conversa sobre mídias e telas e suas consequências em crianças e adolescentes, com os professores Ítalo Oriente e o professor doutor Carlos Eduardo Pimentel. Essa conversa de quase 2 horas aqui no podcast, uma conversa que vale a nossa reflexão para pais responsáveis, professores e a sociedade no geral. O que nós estamos discutindo aqui não tem encerramento, não tem nada conclusivo, são levantamentos através das pesquisas dos professores e também, claro, eu e Humberto Alexandre palpitando, provocando aqui. Para nossa conclusão, eu quero também fazer uma nova provocação, é que o seguinte, professores, as universidades sempre se sentiram muito num pedestal, muito distante, e as pesquisas muito introspectivas, muito para dentro, muito coisas, vamos dizer assim, em alguns momentos, sem vantagem para a sociedade. Nesse momento que nós estamos precisando de tanta contribuição da ciência, a ciência precisa também voltar-se ao patamar que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Chegou a hora desse tema estar em voga verdadeiramente, Ítalo e Carlos. Chegou a hora de que o tema da tecnologia e a saúde das pessoas tem que realmente estar em voga. Isso vai à frente. Professor Carlos, começando para trazer também suas despedidas. Com certeza, Luiz. A psicologia social especificamente, tem uma aplicabilidade muito grande para a sociedade. Então isso aí se verifica muito claramente no âmbito internacional. Tem uma aplicabilidade muito grande. Eles aplicam de fato nas políticas públicas. E o Ítalo estava comentando da imitação, que as crianças imitam o que os pais fazem, né? Na década de 60, um psicólogo chamado Albert Bandura fez um experimento que verificou que, de fato, as crianças imitam o comportamento do adulto. Um modelo violento, e as crianças, ao assistir a violência filmada, têm mais comportamentos agressivos. E aí se originou a teoria da aprendizagem social. Na psicologia tem diversas teorias para explicar os efeitos da mídia no comportamento. Essas teorias precisam ser utilizadas, precisam ser testadas nas pesquisas, precisam ter utilidade de fato nas políticas públicas. Muitas delas já foram comprovadas, inclusive. Então é importante que as pessoas também se interessem, os tomadores de decisão se interessem pelo que está sendo feito nas academias, implementem políticas públicas de acordo com os resultados das pesquisas e, com certeza, viveremos numa sociedade bem melhor. A gente estuda a mídia porque a gente sabe que a mídia é influente. Diversas pesquisas têm demonstrado isso. Tem um efeito, tem um impacto nas atitudes, tem um impacto nos pensamentos, nas emoções, nos comportamentos. Então, a mídia é muito influente, E a gente tem realizado pesquisas aqui no Brasil também comprovando essa influência da mídia. Então, a gente fica à disposição de vocês, me despedindo por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar no próprio Instagram, Carlos Pimentel, ou o laboratório, que é LPM_UFPB. Se quiser saber mais das nossas pesquisas, ou via participar de um grupo de pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado com a gente está de portas abertas. E também, sempre que vocês quiserem, para a gente falar desses temas que nos são muito caros e que temos pesquisas aqui na Paraíba a respeito, a gente também está aberto. Doutor Carlos Eduardo Pimentel, doutor em Psicologia Social. Eu vou tomar a liberdade, antes de despedir do professor Ítalo Oriente, tomar a liberdade de indicar a Alessandra Borelli, Crianças e Adolescentes no Mundo Digital. Fica a dica, eu vou adquirir o livro, vou ler, mas eu estou dando a dica no cego, digamos assim, mas como resultado também dessa nossa conversa. Esse livro, a indicação para pais e para os curiosos e as pessoas que querem entender um pouco essa relação das crianças e adolescentes no mundo digital. Professor Ítalo, obrigado pela tua presença. É bom ter a ciência, como eu disse no começo do programa, indo para a planície, conversando, dialogando e mostrando o trabalho de vocês, que é muito importante. Com certeza. Eu sou mais da tecnologia, como eu falei, mas eu estou entrando
fazendo doutorado também com o Carlos lá, mestrado. Estou entrando em psicologia, que sempre foi uma paixão minha também, da década de 80, que estudei 3 anos e meio. Por questões pessoais, eu fiz a engenharia elétrica e não concluí a psicologia. É por isso que os seus cabelos estão um pouco grisalhos, né? Ó, só para Luiz, o livro que eu falei do Ada Alta, esse livro Resistível, ele tem Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela. Então já é para uma pessoa que já está, vai ser no dia 7 de julho, 20 horas, no domingo, pelo ICL do Eduardo, certo? Ele vai mostrar como é que as plataformas são viciantes. Bom, eu acredito que o que você falou realmente, eu acho que uma função das universidades, institutos federais, instituições de ensino, elas não são gratuitas, entre aspas, elas são pagas com impostos da sociedade, né? Então, tem um dever de retribuir à sociedade. Eu acho que esse tema tem que ser mais popularizado mesmo, nas escolas, e projetos de extensão, como falou o Carlos, os projetos de extensão, e trazer a comunidade para a discussão. O que a gente tem que definir é como fazer isso, é operacionalizar dessa forma. Talvez algumas palestras em colégios, com comunidades carentes. Eu acredito que o tema é bastante relevante para que a gente fique só fechado dentro das universidades ou dentro de congressos, né? A gente tem que partir mesmo para as comunidades. É só saber como a gente vai conseguir isso. Então, o fato que você falou dos TAPs, é importante também a tecnologia. Eu sou da tecnologia, não estou dizendo que não seria. Mas você falou, Humberto, agora é muito importante. Como vai ser introduzido esse TAP nas escolas? Não é pegar um TAP e dizer, olha, filho, é assim, 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 botar uma coisinha com uma receita de bolo. Tem que introduzir uma educação tecnológica para essas crianças, não é nem criança, adolescente, no caso da escola. É importante o acesso à tecnologia. O que a gente está dizendo é como deve ser feito esse acesso. Eu agradeço. Por mim, eu falaria muita coisa, isso é muito interessante, mas o tempo é bem reduzido, né? Eu agradeço muito, que eu acho que também a gente está colaborando com esse podcast para que pessoas se interessem com esse tema, pais que têm dificuldade. Não é fácil, sabe, Humberto? Não é fácil. Eu sei que não é fácil tirar uma dependência tecnológica, porque a gente também tem dependência, né? Eu até estou tirando, mas eu acordei de manhã, às vezes ia ao banheiro com o celular para ver logo. Eu tenho isso, eu vou ter que evitar esse tipo de coisa. É verdade. Às vezes eu brigo, assim, faço uma disputa com meu filho, ou ele fica com o telefone, ou fica com a TV, eu quero a TV, aí dou o telefone a ele. Às vezes eu quero o telefone, aí dou a TV a ele, eu tenho que corrigir isso, entendeu? Ou seja... Isso. E nesse site do Eduardo, tem até um testezinho para saber se o cara é viciado, isso? Tem? Luiz, tem. E aí, pode ser aplicado a ele, Viciado em tecnologia. Em tecnologia. O Ada Alta vai falar nisso. Eu fiz o testezinho, ele disse pouco viciado ainda. Me deu um pouquinho viciado. Ele diz lá quantas vezes você acessa isso. É bem interessante, é um teste simples, mas foi feito pelo psicólogo, né? Foi feito com a ciência, sabe, Luiz? Muito obrigado. Ítalo Oriente, obrigado, professor Carlos Eduardo, doutor professor Carlos Eduardo Pimentel. A discussão de hoje nos traz reflexões. O podcast toma liberdade de estender essa discussão e vai levar aos nossos parceiros trechos dessas discussões. Não acaba aqui, viu, Humberto? Esse assunto voltará em outra roupagem, mas a gente precisa discutir isso em casa, no trabalho, nos seus núcleos e principalmente com as pessoas que estão sem acesso e sequer podendo saber, conhecer e discutir isso com a gente. Professor Carlos. Luiz e Humberto. Quer ver dizer que aceitou? Tem um livro clássico da psicologia de Alport e Kentrill, chamado A Psicologia do Rádio, de 1936. De 36. A Psicologia do Vou Rádio. depois.